Boa tarde, gente. A gente está aguardando um pouco para começar já a nossa live com Júlio Rezende, ok? A gente entra já, tá só aguardando o Júlio entrar. Boa tarde Silvana, Lidiane, Gilson, Marinaldo, Débora, Nega Lúcio, Clisle, Luana. A gente começa já, tô só esperando o Júlio entrar. Júlio já está aqui, está entrando agora. Olá, Júlio. Tá me Oi, ouvindo Marília, bem? tudo bom? Tudo bem. Boa tarde, já tem gente Você está me aqui. ouvindo também? Tô lhe ouvindo bem. Tô com fone de Olha, tem ouvido. pessoal de Mamanguape também, Ana Ah, Catarina, minha é. colega. Tem já várias pessoas aqui. A gente já tem 8 pessoas, mas não está na hora ainda. Daqui a pouco a gente espera só mais um pouquinho, dá 4 horas, para começar. Certo? Tem mais gente entrando. Boa tarde a quem está chegando agora. A gente está esperando só um pouquinho. Boa tarde, Ione, Ana Catarina. Acho que a gente já pode ir começando. Boa tarde, Kate. A gente já pode ir começando, então. Bem, para quem não conhece Júlio, né, mas eu acho que a maioria das pessoas aqui já conhece, Júlio Rezende, ele é professor da UFRN, ele é ex-presidente do CRA-RN, diretor da FAPERN, coordenador da Estação de Pesquisa Habitat Marte. Ele é graduado e mestre e doutor em administração pela UFRN e também é psicólogo, com pós-doutorado na University of Central Florida, nos Estados Unidos.
além de autor de vários livros sobre administração. Boa tarde, Júlio. Boa tarde a todos que estão aqui com a gente. Boa tarde, Marília. Boa tarde, audiência aí. Eu vou só assim pedir para que a gente espere mais um pouquinho, ou seja, a gente vá conversando, porque tem pessoas que só entram no horário exato, né? Aí, no meu já são 4 horas, não sei aí. Aqui falta 2 minutos. 2, então vamos esperar mais um pouquinho. Se ao final você quiser passar de 1 hora, porque a gente sabe, vamos já combinar aqui, que o Instagram com 1 hora ele encerra. Se a gente quiser continuar, a gente pode sair para voltar. Então, se de repente você tiver algum compromisso, a gente termina com essa 1 hora. Mas se o papo estiver fluindo e alguém tiver alguma pergunta ainda no ar, e você vê, daqui para lá eu já aviso quando estiver pertinho, para a gente terminar com 1 hora, tá certo? Faltando 10 minutos, eu aviso a você, então. Ok, Júlio? Então, nesse caso, a gente vai terminar, no caso, às 17h30. Às 16h55, que eu entrei 5 minutos antes. Às 16h55, porque eu tenho um outro... Tem outro compromisso também, pronto. Que aí eu não posso, nesse momento, ficar além desse horário, sabe? Tudo bem, então sem problema. Quando der 16h50, eu dou um toque para você, que a gente já tenta fazer o encerramento para você não se atrasar, tá certo? Então vamos ver aí. Já temos bem mais gente, a Simi, Juliana, Suerda entrou, Edson Lima. Um bocado de gente entrou, Madu Lacerda, Daniel Pontes, Lidiane, Silvana já tinha entrado lá no começo, Lorena, tá? Estamos, Nina. Nina, que trabalha com a professora Ângela, tá aqui também. Olha aí, da UFRN. Olha aí, tá dando alô aqui. as pessoas nos prestigiando, né? Alice Dantas. É porque tem um pessoal que assim, só entra no... Agora deu às 16 horas agora. Então, quer começar? Pronto, aí Sami também, meu amigo Sami aí, apareceu aí também. Olha aí, Sami. Ok. Então, vamos lá, Júlio, vamos começar. Vamos lá. Silvana está aí. Vamos começar, então. A gente começa jogando a primeira pergunta e aí as pessoas vão perguntando à medida que a gente for conversando e forem surgindo novas dúvidas de quem está assistindo a gente. Eu estava querendo ver com você qual é o impacto da pandemia na questão do consumo e na preocupação da população quanto à sustentabilidade do planeta, já que o nosso tema, para quem não viu, até deixei fixado aí, é sustentabilidade e inovação frente à pandemia. E aí, Júlio? Olha, Larissa? A questão do consumo, ela depende muito da questão da confiança, né? Então, você veja que, por exemplo, já tem algumas estimativas que projetam aqui a queda do PIB brasileiro em 5%, e mais de 5%, né? Com a questão da paralisação das atividades produtivas. Então, o consumo, ele vai existir uma mudança nos padrões de consumo, já está existindo, por conta da falta de confiança em relação ao futuro, em relação à retomada da economia no curto prazo, né? Isso não vai ser uma coisa imediata, vai ser uma coisa um pouco demorada, essa retomada, 1 ano e meio aí de retomada da economia. E então as pessoas elas vão tentar segurar as suas despesas, né, o máximo possível para que elas possam ter mais segurança, né, na sua gestão, né, dos recursos pessoais. Então isso é uma leitura econômica. Outra leitura relacionada à questão do consumo, que tem a ver com a questão da sustentabilidade ambiental, é que eu estava lendo um artigo, eu posso compartilhar, quem quiser também eu posso compartilhar esse arquivo, o nome do artigo é O Futuro das Cidades, é um artigo curto, mas é um artigo interessante também, é que o autor ele estava falando que as pessoas, por exemplo, elas iam fazer uma reunião, marcavam um café, né, muito comum a gente observar isso em Natal, no Rio Grande do Norte, a
pessoa marcar uma reunião em um café, né? Ou no restaurante, fazer essa reunião. E agora não é possível, nem tem café, nem tem restaurante aberto para que aconteçam essas reuniões. E essas reuniões elas vão acontecendo, todas elas online, né? Assim, utilizando essas diferentes plataformas. Então, cada trabalho desse, cada consumidor desse, de variados serviços, ele tem impacto em vários setores, né? Em setores de serviço, né? Um restaurante, né? Que vai ser utilizado, uma cafeteria, coisas desse tipo. Então, isso tem um lado bom, que de repente, a partir do momento que os trabalhos eles passam a ser mais virtuais, existe a perspectiva da sustentabilidade ambiental, de consumir menos recursos, mas também existe uma preocupação também da sustentabilidade econômica desses outros negócios, né? Como é que fica a sustentabilidade desses negócios se, de repente, as pessoas com uma preocupação relacionada à questão da contaminação, elas vão estar circulando menos esses ambientes. A pessoa vai pensar... a pessoa que tem, de repente, um hábito de estar frequentando bares, de estar indo para alguma balada, a pessoa vai pensar mais vezes antes de estar indo para esses locais, antes de estar compartilhando ambientes públicos, né? Então, isso é um dos desafios assim que tem, isso está tendo já um impacto direto hoje, né, por conta desse período de quarentena, de lockdown em outras cidades. E isso vai ter um impacto duradouro. A gente está observando também, à medida que no Brasil a gente está observando que a questão da curva, né, do número de mortes, de óbitos, ainda está aumentando no Brasil. Outros países já estão terminando esse ciclo, como é o caso da Itália, e a gente vê muitas cafeterias, sorveterias, restaurantes já abrindo na Itália, na Lombardia, né, e em cidades como Milão, mas ao mesmo tempo elas abrem uma nova configuração, as pessoas consumindo com máscaras, né, uma série de procedimentos de higienização. Então, isso é uma nova realidade dos negócios, né? Assim, um lado positivo também é que talvez com esse cuidado maior com a questão da higienização, isso vai permitir também menos contaminações, né? Assim, isso por um outro lado, um nível de saúde maior também, porque provavelmente as pessoas vão diminuir, por outro lado, a questão do número de contaminação por parte das pessoas, né? A gente vai ter que repensar toda a forma de frequentar qualquer ambiente público, né? E os empresários vão ter que se adaptar a isso também. E a gente pode dizer que essa pandemia do Covid-19, ela tem o potencial de alterar estruturalmente as relações pessoais e profissionais. Isso é inter-relação com o meio ambiente e a sustentabilidade, dentro disso aí que a gente já estava conversando? É bem interessante isso, porque em relação à questão das relações de trabalho, nos Estados Unidos, assim, que é referência para a discussão na área de negócios que a gente tem, muitos dos empreendimentos, grandes escritórios, eles tiveram que mandar todos os seus funcionários para casa, né? E eles estão avaliando que, pós-coronavírus, eles não vão precisar de todo aquele espaço que precisavam anteriormente para acomodar todos os seus funcionários, porque eles já percebem que parte do trabalho desses funcionários pode ser feito em casa. E algumas empresas, como o Twitter, né, eu gosto muito do Twitter, sou um cliente aí do Twitter, o Twitter ele falou que talvez os funcionários eles continuem trabalhando nesse formato de home office para sempre, né? Então isso quer dizer, vai mudar completamente, no caso do Twitter aí, as relações de trabalho dessa empresa, né? Quer dizer, então todo mundo com suporte de várias tecnologias aí para estar acompanhando produtividade e outros resultados aí, eles vão estar trabalhando em casa, né? E isso antecipa uma mudança que alguns teóricos aí já tinham escrito um pouco sobre isso, que é uma nova realidade de negócio que a gente vem observando. Por exemplo, tem uma padaria que eu não recordo o nome agora, que ela se especializou, uma padaria em Natal, a entrega de pães por aplicativo, né? Então, isso é bem interessante, assim. Então, por exemplo, imagine essa empresa, ela é uma empresa aqui do Rio Grande do Norte, ela
ela cresceu muito o volume de vendas dela, ela também aumentou o número de funcionários, 10 vezes em relação ao número inicial de funcionários que eles tinham. Então já é uma empresa que foi criada conforme essa nova realidade. Eu percebo também, por exemplo, eu como diretor de inovação do Sebrae, faço parte do conselho do Sebrae, diretor de inovação da FAPERN. Eu participo do conselho do Sebrae e eles estavam apresentando alguns dados ontem, que o número de atendimentos do Sebrae não diminuiu em relação aos outros anos. Então, eles estão conseguindo realizar a mesma quantidade de atendimentos de pequenas empresas quando comparado com 2019 e 2018. Então, que bom, né? Que bom. E, assim, no caso, esse atendimento é um atendimento que está sendo um atendimento virtual. Quer dizer, eles continuam prestando apoio às micro e pequenas empresas e, no caso, esse apoio está sendo um apoio virtual. Né? Então, assim, muitas empresas já estão se adaptando e, assim, o que era meio que ficção científica em relação ao futuro do mundo do trabalho, hoje é realidade, hoje é presente, né? Modificar tudo, né? Eu queria registrar também aqui a presença, além de nossa ex-conselheira Nevinha, tem muita gente boa e conhecida. Nós temos aqui Fábio Arruda, o diretor do CRA do Maranhão, né? E ele reforça isso, tudo que você está dizendo, ele fez um comentário que nós temos que nos preparar para o novo normal, né? E que isso vai nos impor novas realidades e a gente tem que se adaptar. Realmente, nada vai ser como era antes, né? Mas a gente está vendo que as empresas com um pouquinho de dificuldade, algumas talvez não se sustentem, mas muitas já fizeram essa transição e estão conseguindo, pelo menos, se manter. Júlio, e assim, quanto ao seu trabalho mesmo, o que é que a gente tem de impacto e de contribuições das suas pesquisas nesse momento de coronavírus? Tem alguma novidade? Eu sou professor da UFRN, né, assim, para quem está entrando agora, Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Eu tenho um colega aqui de Angola, Eldros, que está aqui assistindo também, mandando um abraço para ele aí. Bom. Então, assim, a minha disciplina lá na UFRN são disciplinas da área de gestão ambiental. Sou diretor de inovação da Fundação de Apoio à Pesquisa. E, no caso do trabalho na FAPERN, a gente tem procurado apoiar a estruturação do sistema local de inovação no Estado. Né? A FAPERN ela prepara alguns editais aí para apoiar o setor produtivo, já teve alguns editais no passado. No caso da UFRN, a minha pesquisa, ela assim, nessa área de sustentabilidade, nós iniciamos há pouco mais de 2 anos atrás uma estação que simula como se fosse uma estação espacial, né? E isso é no interior do Rio Grande do Norte, no semiárido, né? Isso fica a 100 quilômetros de Natal, aqui na cidade de Caiçara do Rio do Vento. E lá, uma coisa bem interessante assim, no que a gente está trabalhando é que, assim como lá, assim como também na Estação Internacional Espacial, assim, os astronautas eles vivem em isolamento, né? Eles vivem em isolamento social e precisam de apoio, né? Tá lá no banheiro. Eles precisam de apoio para assim psicológico, para desenvolver as suas atividades diversas, né? E então a gente tem feito um paralelo entre essa questão do isolamento, como estar bem nesse momento de isolamento social, né, em termos psicológicos, né, como manter a saúde mental nesse momento. Isso é uma questão importante. Outra questão importante, assim, em termos de resultado da pesquisa para essa questão do coronavírus, é a questão dos habitats autossustentáveis, né? Então, a gente reflete como é que os habitats autossustentáveis, assim, o que é que seria um habitat autossustentável? É um habitat que você gera a própria energia, você produz o próprio alimento e você coleta a água, ou trata essa água, no caso poderia ser a água da chuva, né? E também faz o tratamento do esgoto. Então é um habitat que ele funciona completamente independente do mundo, né? Então esse tipo de iniciativa ela é muito importante assim, em relação à questão do futuro, porque no caso dessa pandemia e de outra ameaça biológica que venha acontecer no futuro, a gente precisa amadurecer como é que pode existir a vida humana de forma isolada,
ou muitas vezes usando as tecnologias para realizar a comunicação, mas em certo momento também elas precisam estar isoladas por conta de uma razão biológica, né? No caso de um vírus como esse que está acontecendo agora. Então, isso são algumas das coisas que a gente tem estudado, assim, na perspectiva da sustentabilidade, na perspectiva da psicologia também, observando como é que a gente pode estar bem e ser sustentável nesse momento, né? São algumas das coisas que a gente tem estudado aí no momento, aí procurado comunicar sobre isso. E outra Certo, coisa Júlio. E assim, você acha que também, a inovação... Ah, desculpa. outra coisa interessante é que essas missões do Habitat Marte eram missões presenciais, né? A gente reunia as pessoas para fazer as missões lá, viajava lá para Caiçara do Rio do Vento, e com a questão do coronavírus, não deu mais para fazer isso, porque como as pessoas compartilham um espaço confinado, geraria a possibilidade de uma contaminação de uma pessoa para outra, né? E aí a gente teve a ideia de fazer as missões virtuais. Isso aí foi uma inovação. E o interessante é que a gente tem conseguido ter participantes de várias partes do mundo. Nós tivemos participantes agora de mais de 12 países. Então, isso foi assim, o que era uma coisa negativa, a questão do coronavírus, gerou a necessidade de a gente pensar uma inovação, que foram as missões virtuais. E isso aí tem sido uma coisa muito positiva, porque a gente se transformou numa oportunidade para a gente, porque a gente teve que melhorar a metodologia, o funcionamento disso. E hoje nós temos pessoas de todo mundo, África, Europa, Estados Unidos, América Latina, participando das missões. Então, isso é uma coisa assim, muito positiva e envolveu criatividade e inovação para que a gente mudasse, né, o funcionamento desse projeto, né, desse negócio. Como é que funcionam essas missões virtuais? Deu curiosidade agora, deve ser bem interessante, né? Essas missões virtuais, elas têm atividades agora nesse formato novo, né? No formato novo das missões virtuais, nós temos momentos online, que são reuniões como essa que a gente está fazendo aqui, mas que reúne todo o grupo. Geralmente esse grupo tem variado assim, de 6 a 8 pessoas, então são pessoas de várias nacionalidades. E nessas missões que a gente tem feito agora, a conversa tem sido em inglês, né? E no caso, nós temos os momentos online e temos os momentos offline, né? Que eles ficam responsáveis de estar fazendo vários tipos de levantamento, né? Diversos. Eles têm uma rotina, um protocolo para fazer online e um protocolo para fazer offline também, né? Então, a gente conseguiu amadurecer essas metodologias aí e o pessoal tem se mostrado satisfeito, né? A gente tem compartilhado os vídeos. No final, eles preparam um vídeo no final das missões, um vídeo de 2 minutos. E a gente tem compartilhado esses vídeos também no perfil do Habitat Marte, nos perfis do Facebook e Twitter, né? Divulgando. E eles têm mostrado muita satisfação com o resultado. Interessante, né? A gente tem um comentário aqui de Francisco de Lima, ele está falando que o novo normal, em outras palavras, seria o futuro antecipando sua chegada. Eu não sei se é Lima, que já foi nosso companheiro lá no CRA. E a Simi aqui faz uma pergunta, que no caso da sua explicação, a sustentabilidade, ela vai redirecionar as ações de inovação? Hoje em dia está muito integrada a questão da sustentabilidade e a inovação, né? Porque muitas das inovações elas vão para, por exemplo, trazer a questão da economia, a questão da inovação ela voltando para a sustentabilidade ambiental, social e econômica, né? Então a inovação quando ela traz, por exemplo, resultados, inovações para a sustentabilidade econômica, às vezes é um novo produto, um novo serviço que a empresa ela precisa desenvolver. A sustentabilidade social muitas vezes é algo de responsabilidade social para os funcionários, uma responsabilidade social externa junto à comunidade, ou muitas vezes são inovações para a sustentabilidade ambiental da empresa, né? Ou a empresa, por exemplo, ela passa a utilizar energias renováveis, ou ela de repente desenvolve uma nova embalagem que consome menos recursos, ou ela realiza uma nova forma de entrega dos seus produtos que consome menos energia, ou ela muda o processo produtivo, ela adota uma máquina que gera menos resíduo na produção de um determinado produto. Então, hoje em dia, não tem muito como a gente estar separando inovação e sustentabilidade, né? Porque a sustentabilidade pode ser inovadora e a inovação pode ser sustentável.
Então, assim, está muito integrado a inovação e sustentabilidade, por isso que eu gosto de trabalhar esses temas de forma associada também. Certo. Ione aqui, nossa conselheira federal, fez um comentário que a Covid, considerada aceleradora de mudanças, pode também acelerar a mudança da era de combustíveis fósseis para uma era mais sustentável, com energia, e acelerar a mudança da era para energia limpa, no caso, né? Da era de combustíveis fósseis para energia limpa, né? Isso, exatamente. O Brasil, ele já tem uma tradição de energia limpa, e por conta da questão das hidrelétricas, né? Mas, no caso de outros países como os Estados Unidos, que eles usam muito a questão da energia fóssil, né? Da queima de carvão, é interessante observar que não é mais, quando ele compara o investimento em uma planta de usina solar ou eólica, e compara com o investimento de uma usina termoelétrica que vai queimar carvão, hoje é mais rápido o retorno para aquelas usinas de energia solar e energia renovável. Então assim, o grande parte da questão da decisão dos investidores também, né, que está por trás de grandes investimentos aí, é relacionado à questão do retorno econômico. E quando o retorno econômico da sustentabilidade ambiental ela passa a ser maior, né, assim, dessas fontes alternativas aí de energia, então não tem nem o que discutir, né? Assim, então, assim, realmente tem uma migração dos investimentos para a questão da energia renovável, que é um fato irreversível aí no modelo atual, né? E assim, outra coisa interessante sobre isso é que isso na Austrália, que é um país continental, a Austrália também tem áreas geográficas muito isoladas também, eles lá eles têm conseguido gerar plantas off-grid, né, que eles chamam lá, que seriam plantas de produção de energia renovável, que alimenta baterias e eles conseguem funcionar totalmente de forma independente do restante do mundo, né? Interessante isso. É interessante. Júlio, e para os empresários, você acha que a inovação, no caso, a criatividade, foi um fator fundamental para superar esse momento de isolamento social, retomando um pouco aquilo que a gente já estava falando sobre a questão da adaptação ao novo normal, né? O que eu vi foi, no caso, tomando como exemplo o caso de Natal, eu vi que algumas empresas, elas demoraram a ter uma resposta, né? Eu estava comentando aqui, não vou dizer o nome da empresa, mas, por exemplo, eu tenho um cadastro em uma empresa de informática há muitos anos, aqui numa empresa de Natal. E eu fiquei pensando assim, poxa, eles têm esse meu cadastro há mais de 20 anos, ou há mais de 25 anos, por aí, e não me enviaram nenhum e-mail oferecendo nada. Então, eu fiquei assim incomodado com isso, assim, porque as pessoas, muitas vezes elas estão em casa precisando de produtos e serviços, e no caso, as empresas, elas poderiam estar continuando essa comunicação com seus clientes, gerando essa oferta, né, de produtos e serviços. E então, assim, alguns dias depois eu comecei a receber os e-mails dessa empresa, né, oferecendo esses produtos e serviços. Então, achei interessante isso. Eles talvez tiveram uma dificuldade inicial, assim, de adaptação, de gerar esse novo canal de relacionamento com o cliente. É verdade, eu acho que muita gente sofreu isso, né? Mas, assim, ainda existe uma parte das empresas que não conseguiu ainda se adaptar. Aí essas estão numa condição muito complicada, né? Algumas empresas se Elas anteciparam, a demoraram para... gente viu para fazer essa adaptação. Por exemplo, uma empresa aqui do Rio Grande do Norte, o restaurante Camarões, eles criaram uma central de entregas, né? De delivery, né, especializado em preparar os pratos para entrega. Então, isso foi ainda antes do coronavírus, então foi uma coisa positiva para eles, porque eles se anteciparam ao novo formato, um mundo uma coisa interessante que a gente observa também é um mundo baseado em aplicativos, né? Então, assim, a questão das relações de negócio baseado em muitos aplicativos. Então, você tem na área de alimentação, você tem o iFood, tem o Uber Eats dando suporte para esses negócios aí, né? Por exemplo, na área de alimentação. E aqueles empresários que se adaptaram ou configuraram seus negócios já para trabalhar nessa nova realidade aí, eles assim, estão conseguindo, não vou dizer que eles conseguem
superar, mas assim, eles estão numa situação mais confortável do que aquelas empresas que não se prepararam para essa nova realidade, né? Então, de uma comunicação, de uma presença digital. Então, isso envolve, por exemplo, usar essa ferramenta que a gente está tendo hoje, a questão do Instagram, né, para apresentar seus produtos, de ter uma equipe que possa realizar o atendimento via WhatsApp, né? Então, você tem várias pessoas, muitas vezes, contactando a empresa ao mesmo tempo. Ele precisa ter uma plataforma que dê apoio para isso, para ele estar realizando um bom atendimento, uma resposta rápida, né? Então, isso são coisas importantes que estão, assim, mudanças importantes que estão acontecendo aí e que alguns empresários, empreendedores conseguiram se adaptar. E talvez isso, infelizmente, eu percebo que muitas empresas não vão suportar esse momento atual, né? Assim, às vezes, dependendo do segmento que ela atua. Mas, ao mesmo tempo, isso talvez gere uma oportunidade para novos empreendimentos, né? Novos empreendedores observar esse momento como um momento de oportunidade, né? De empreender também. Então, assim, continua o registro de novas empresas, pessoas que têm acompanhado algumas oportunidades aí. O Sebrae, por exemplo, ele tem um edital agora de negócios de impacto social, que está aberto esse edital. Então, assim, de repente a pessoa pode, aqueles jovens empreendedores ou empreendedores de qualquer idade, pode ver que de repente tem um momento atual interessante para criar um negócio, começar a aproveitar esse tempo agora que a pessoa está em casa, né? Para pensar um negócio e operacionalizar essa ideia pós esse período aqui agora que a gente está vivendo, né? Então isso é uma coisa interessante. Kate fez uma pergunta aqui que se encaixa nisso que a gente já está conversando, que se a era novo normal será a concretização dessa transformação digital na vida das pessoas e dos negócios, né? A partir de agora, o novo normal vai ser tudo baseado mais nessa transformação digital, não é isso? Exatamente, eu acho que é por aí, né? E, ao mesmo tempo, os negócios que têm uma presença física, eles têm que ter uma nova configuração também. Por exemplo, acho que as pessoas elas vão sair, por exemplo, em busca de entretenimento, né? Então, de repente, aquele negócio que a proposta inicial dele é ser um restaurante, de repente ele precisa oferecer uma coisa a mais além da questão de ser restaurante. Ele vai precisar ofertar alguma coisa em termos de algum entretenimento naquele estabelecimento, né? Então as pessoas elas estão em busca de entretenimento, elas procuram uma coisa para muitas vezes elas vão estar cansadas do seu home office e elas vão procurar uma coisa diferente fora e quer que essa experiência naquele restaurante ou qualquer outro empreendimento seja uma coisa interessante, divertida, que ela possa ter, né? Porque ela também chega uma hora que ela fica cansada de estar comprando pelo aplicativo, né? Ela quer ter experiência física também, né? Então, essa experiência física ela precisa ser divertida para as pessoas. Nesse caso, a pandemia ela é um acelerador nas mudanças no mercado, no comércio, na prestação de serviço e na produção, Júlio. Como você acha que essa pandemia servirá como acelerador na produção? Tem uma coisa interessante aí sobre a questão da produção, que é uma outra, ontem o Conselho Federal de Administração, ele estava fazendo, ele promoveu um webinar ontem, sobre a questão dessas novas tecnologias, né? Falando de Big Data, internet das coisas, o IoT, né? E, por exemplo, lá no Habitat Marte, a gente realiza a produção de alimentos lá. Davi está até aqui na audiência aqui também, Davi que trabalha comigo. Davi é estudante de engenharia elétrica, né? E aí o seguinte, uma das coisas interessantes na área de produção de alimentos, por exemplo, nas fazendas, é a questão de uso de sensores, né? Então o sensor, de repente, ele identificar a umidade do solo, para ver se de repente esse solo precisa de mais água, ou ele precisa de algum outro tipo de correção. Então, por exemplo, se você tem um sensor que está ligado à internet, então eu posso estar de Natal realizando esse acompanhamento da umidade do solo e muitas vezes realizando correções automaticamente da umidade desse solo. Então, estou dando um exemplo de uma aplicação de uso de sensor, de uso de tecnologia na agricultura, e de repente o cara pode estar em Natal, mas pode estar acompanhando a fazenda dele lá em Apodi ou em Felipe Guerra,
ou em outro município do Rio Grande do Norte, ou até uma fazenda no exterior, mas essa questão do uso dos sensores, ele pode estar aplicado também ao processo produtivo, à indústria, de modo geral, né? Então, ele pode acompanhar perdas. Então, o diretor de uma indústria alimentícia, no centro industrial de Macaíba, ele não precisa estar lá agora mais com essa nova configuração, ele não precisa lá estar todo dia. Aí, se ele tiver sensores, né, se ele tiver os sensores, assim conforme essa nova característica da internet das coisas, ele pode estar em casa realizando esse acompanhamento de todo o seu processo produtivo. Então, isso vai acelerar a questão da internet das coisas, né, o IoT chamado, né? E a questão, isso gera um volume de dados muito grande, e aí vai precisar de ferramentas de Big Data para estar analisando esses conteúdos. Então, assim, é uma das perspectivas que a gente observa, que a questão desse momento atual vai acelerar o uso dessas tecnologias, né, de acompanhamento, né? Ione até fez aqui um comentário, fugindo um pouco da área de produção, mas da questão dessa adaptação das pessoas à era digital, que ela viu hoje um coral digital. É bem interessante, né? Cada um num canto cantando e fazendo uma unidade de vozes. E Raniele também aqui está fazendo um comentário que nesse tempo de pandemia a propaganda continuará sendo a alma do negócio. Aliás, é uma pergunta: o serviço poderá manter a empresa como diferencial, mesmo em empresa nova no mercado? Então, eu acho que ela está questionando se será só a propaganda ou se o serviço é que será determinante para manter a empresa como diferencial, mesmo que ela esteja começando agora, nesse momento. O que é que você acha? Olha, Davi está até lembrando aqui a importância do uso das plataformas online para o gerenciamento de projetos, né? É bastante verdadeiro isso aí também. Tem a ver com a pergunta também da colega, que o que vai ocorrer é o seguinte, é que muitas empresas elas já nascem com um perfil digital, né, nessa nova configuração, mas nós vamos continuar necessitando de produtos físicos, né? Então a gente precisa do pão, a gente precisa de repente no final de semana lá de um prato do Camarões, a gente precisa de repente um prato lá da culinária chinesa, a gente vai continuar precisando de produtos físicos. A gente quer de repente fazer a compra pelo aplicativo, mas a gente não quer receber bits, a gente quer receber as compras físicas realmente em nossa casa. Então assim, existe a oportunidade na perspectiva de serviços, né, digitais, né, mas existe também uma demanda por produtos físicos de qualidade também, né, e talvez uma exigência maior por esses produtos físicos, né, e as tecnologias dando apoio para que a gente tenha esses produtos de melhor qualidade, tá certo? Então isso é uma das coisas interessantes que a gente observa que está ocorrendo agora também, né? E assim, diante disso aí, estou lembrando aqui o Senai, o Instituto Avaldo Lodi, tem Suzy que está acompanhando aqui, ele tem grande atenção para essa questão do tema da internet das coisas, né? Assim, existe uma discussão acalorada sobre a questão da internet das coisas, como é que isso vai estar acelerando os negócios, né? Assim, e como é que as empresas elas podem estar se preparando para isso, né? Então, nesse caso, diante de tudo isso, quais são as novas oportunidades que você acha que podem surgir, que você observa que podem surgir nesse momento? Eu observo o seguinte, que eu acompanho muitos perfis interessantes no Twitter, e eu vejo que, por exemplo, existem oportunidades, né, no campo do mercado de trabalho, existe oportunidades no campo do empreendedorismo, né? Então, no mercado de trabalho, eu continuo percebendo algumas convocatórias, assim, de repente, postos de trabalho que estão vazios ainda. Agora, a pessoa precisa estar preparada para de repente, dominar uma segunda, uma terceira língua, porque muitos desses trabalhos eles não estão aqui no Brasil. Eu já tive alunos que hoje trabalham em outros países, e de repente é muito importante quando a pessoa diz não, é importante dominar uma segunda, terceira língua. Isso continua sendo verdadeiro hoje, porque esses empregos, essas oportunidades de carreiras profissionais, elas podem estar fora.
Muitas vezes você pode estar trabalhando com mercados internacionais. Ontem, das conferências que eu estava participando ontem, tinha a representante da Cachaça Samanaú, e eles exportam para vários países do mundo. Quer dizer, um produto feito aqui no Seridó sendo exportado para vários países, né? Então, assim, existe oportunidade na perspectiva do mercado de trabalho e existem oportunidades no campo do empreendedorismo, né? Que, assim, a gente deve estar observando, né? No caso dos profissionais de administração, eles estão sempre olhando as duas perspectivas, a perspectiva enquanto profissional e a perspectiva enquanto empreendedor. Faz parte do mindset do profissional da administração, olhar sempre nessas duas perspectivas. Ele enquanto executivo, né, e ele enquanto empreendedor. Ele está sempre olhando nessas duas perspectivas interessantes aí. E eu observo que tem muitos colegas nossos, assim, Flávio Emílio é um Ele grande está aqui, exemplo viu? aí. Ele Ele está aí entrou aí, ele assistindo, está aí né? nos Eu vi assistindo. ele Já por até fez aí. um comentário elogiando o nível Flávio da Emílio. live. Obrigada, Tem outros, Flávio, pela audiência. e tem outros colegas nossos também que têm feito lives também do nosso grupo do WhatsApp lá da administração, tem divulgado webinars, né? Lives que diversos profissionais de administração têm feito. Então, esses profissionais eles já estão preparados ou estão buscando se preparar para uma nova realidade. Professora Alice Dantas também, né? Então, assim, a pessoa, ela é importante. Hoje em dia, uma vantagem que a gente tem muito grande hoje é a questão do volume de informações que a gente tem hoje disponível na internet. Seja um conteúdo escrito disponível, ou, de repente, um conteúdo de vídeos sobre a temática que a gente quer estudar. Então, eu digo o seguinte, que a pessoa pode se transformar em um especialista hoje em 6 meses, né? Em 6 meses, você pode sair de zero conhecimento sobre uma determinada temática e você se transformar em um especialista, em um consultor nessa temática, se você realmente tiver interesse e comprometimento com aquele tema. Mas precisa ser um tema que você está motivado para ele, para que você realmente tenha interesse de estar se aprofundando, né, numa temática específica aí. Então, a gente tem assim, isso não era uma realidade há 20, 30 anos atrás, a gente precisava dos livros, precisava de um professor como mediador do conhecimento, e hoje esses recursos eles estão disponíveis online, né? Se a pessoa souber procurar e procurar também essas referências em inglês, em espanhol, em outras línguas, ela vai encontrar um volume ainda maior de recursos disponíveis, né? Assim, para ela estar desenvolvendo essa competência. Então, assim, é muito interessante esse momento que a gente está vivendo hoje, assim, enquanto oportunidade, que é a pergunta, que é justamente a chance que a gente tem de se você tiver disciplina, se você desenvolver uma disciplina, você vai poder estar construindo conhecimento que vai ser importante para a sua atuação profissional. Então, hoje, a gente vive esse momento de grande oportunidade de aproveitar o momento, esse momento do isolamento social, para construir novas competências, né? Eu sei que infelizmente, a gente tem muitas notícias negativas quando a gente fala do momento de saúde que a gente está vivendo. A gente deve escutar essas informações que orientam também e muitas vezes convida para que a gente tenha ainda mais cuidado com a questão da nossa proteção e da proteção da nossa família. É importante a gente estar informado, mas, ao mesmo tempo, a gente deve também ter um cuidado no consumo dessas informações para parte do nosso consumo informacional ele ser direcionado para conteúdos que sejam positivos à construção de um conhecimento, né? Filtrar, né? Saber fazer o filtro, né? Porque, por exemplo, se você ficar só assistindo, eu participo de vários grupos de WhatsApp, então, de repente, tem um grupo que ele vai estar discutindo só política. Aí, quer dizer, se você ficar só discutindo política, quer dizer, ou se de repente só sobre a situação caótica da saúde e tudo isso, onde é que você vai chegar? Qual o resultado em termos de desenvolvimento de competência que você vai chegar? Então, você precisa eu acho que uma dica importante, é importante a gente estar informado, mas isso tem limites em relação a gente precisa gerenciar o nosso tempo em relação a ter um momento disponível para a gente estar construindo, consultando informações
importante sobre uma área de atuação profissional, que a gente possa estar oferecendo isso no curto, no médio prazo, enquanto um serviço profissional, né? Um serviço que a gente possa estar utilizando, inclusive, as plataformas para estar falando, para estar comunicando esses nossos serviços. Então, eu vejo assim que informação é uma coisa positiva, mas a gente precisa saber consumir essa informação. Não é qualquer tipo de informação, porque grande parte dessa informação ela não tem utilidade nenhuma e ao invés de nos Ou não ajudar, tem pode estar... veracidade, né? E às vezes ainda não tem tem isso, veracidade, né? O problema das fake news é um problema muito sério para a comunicação, né? E gerando ansiedade também, doenças também, as pessoas É adoecendo. Então a gente verdade. precisa estar com ter um cuidado no consumo dessa informação para não tá se deprimindo, não estar adoecendo, né? A gente procurar estar bem psicologicamente para que a gente possa até desenvolver as outras dimensões da nossa vida, que principalmente a questão de equilibrar com a vida pessoal também com a vida profissional relacionada aí a essa questão de construção de novos conhecimentos, né? De novas rotinas. Nevinha até está fazendo aqui um comentário bem pertinente nessa questão da saúde, né? Que a saúde é um requisito e indicador dos pilares do desenvolvimento sustentável, né? Então, a gente também tem que ter cuidado com a nossa saúde, principalmente a nossa saúde mental, num momento como esse, né? Grande abraço aí para minha querida Nevinha e minha colega. E, assim, eu estava pensando justamente sobre isso, Nevinha, que a questão da saúde como uma base, né? Então, infelizmente, assim, por vários anos, assim, a gente no Brasil não teve investimento adequado na área de saúde, não é só uma situação atual, uma situação histórica. E a gente vê assim como a saúde é um recurso, é uma área importante, né? E que os profissionais eles deveriam até identificar na saúde uma área de empreendedorismo também, uma área para criar novos negócios nesse segmento aí, né? Então, assim, a gente vê muitos negócios que surgiram nos últimos tempos voltada ao bem-estar também psicológico também, você vê terapias, a parte também de pilates, né? Estúdios também que trabalham a própria que não tá uma área complementar também a questão da saúde física também, das academias também, as pessoas procurando ter um cuidado também com a atividade física também. Natal era conhecido como uma cidade sedentária, isso já mudou com o tempo, as pessoas hoje elas estão interessadas na atividade física, realizar atividades físicas, então isso é muito importante, essa questão desse equilíbrio aí, né? Porque muitas pessoas que até tinham uma rotina de exercício, com a questão do coronavírus, com a questão do isolamento social, elas estão mudando, estão deixando de fazer exercício, estão ficando doentes, né? Pela falta de exercício também. Então a gente precisa desse equilíbrio aí, e a saúde é uma coisa fundamental assim, nessa discussão aí. Ok, Júlio, a gente tá com 15 minutos ainda, vou então ver aqui com você quais são então as dicas que você pode transmitir num momento como esse para os administradores, que seria o seu recado para daqui a uns 10 minutos, mais ou menos, a gente encerrar. Eu acredito que assim, até olhando minha trajetória pessoal também, é o seguinte, é muito interessante assim, se a gente pudesse aproveitar esse momento atual para a gente ter uma oportunidade de fazer uma espécie de uma autoavaliação da nossa vida e a gente tentar identificar o seguinte, o que é que é mais importante na minha vida, né, a atual e futura, né? A gente tentar ver se a gente consegue ter um tempo mesmo nos compromissos que a gente possui e a gente tentar fazer uma autoavaliação pessoal em termos da nossa motivação, o que é que a gente, nesse mundo reconfigurado que a gente vai ter em relação ao futuro, como é que o que é que a gente gostaria de trabalhar, realmente uma coisa que traga satisfação para pessoal e a gente possa ter uma renda também com essa atividade que vai ser desenvolvida no futuro. Então, isso é um momento de refletir sobre essa motivação, porque se a gente escolher alguma coisa que a gente realmente construir essa competência aí, isso vai ser muito positivo, né? Essa questão
escolher algo que realmente a gente está motivado, tá certo? E aí, isso a gente vai ter muito prazer nessa trajetória de construir esse conhecimento em relação a essa temática aí, e isso vai ser muito positivo em relação ao nosso futuro. A gente tem uma trajetória que é muito interessante em relação à questão do futuro. Ione está aqui ressaltando que a gestão dos negócios da saúde, clínicas, hospitais, saúde pública, nesse momento a saúde pública vai ser fortalecida no mundo diante de tanta necessidade de todos os países, né? O mundo inteiro está sofrendo com essa pandemia e a gestão de negócios é muito importante nesse momento, né? Exatamente. Aqui para mim. E ela também tinha feito aqui um comentário que... Diga. Pois não, Júlio, pode falar. Exatamente. Então, a gente tem essas escolhas que tragam, que promovam a nossa saúde. A gente precisa estar bem psicologicamente, bem em termos de saúde, para que a gente consiga realizar, ter mais energia para realizar aquilo que precisa ser feito, né? Então, é muito importante as nossas escolhas de algo positivo, de algo que a gente tenha satisfação para fazer, a gente consiga fazer essas escolhas certas aí e na base disso tudo está a questão da motivação, a gente escolher realmente alguma coisa que a gente está motivado para trabalhar. Aqui, Júlio, quer deixar o seu recado final? O que é que você quer acrescentar aí mais sobre esse assunto para quem está aqui nos assistindo? Eu queria só destacar que o CFA está participando aqui da live, eu não sei se eles ainda estão, mas entraram há pouco tempo. Para a gente é uma honra. O Rodrigo Fortunato, nosso diretor de formação profissional, também está aqui. Então, queremos destacar aqui a presença de todo esse pessoal nos prestigiando. Ione aqui está lembrando aqui a questão da gestão... A logística, né? A questão da logística é um tema interessante. Você tem empresas que estão investindo nisso. Você tem, por exemplo, a Amazon, que agora está aqui no mercado do Rio Grande do Brasil, né? Contratando fortemente novas pessoas para estarem trabalhando, né? E também na questão de gestão de pessoas, a gente vê que como é que a gente faz essa gestão de pessoas de modo presencial e de modo virtual também. Então, são novos desafios que se apresentam aí para os gestores, né, nesse momento atual, né? Isso aí, então. Então, você quer se despedir do pessoal? A gente já está praticamente 10 minutos para o tempo que a gente entrou, são 4h47, nós entramos às 4h50, a gente tem 3 minutos, no caso, né? Para encerrar, que a gente entrou 4h50, 4h55. Aliás, 3h50, 3h55. Certo. É isso aí, pessoal. Obrigado pela atenção de vocês. Tem o meu Facebook, aí eu estou presente no Facebook, no Twitter também. E vocês têm uma página também no Blogspot também, então vocês podem entrar em contato aí em qualquer momento. Muito obrigado, Conselho Regional de Administração, em nome aí de Marília, da nossa presidente. Obrigada também. Kate Maciel aí pelo convite de estar realizando essa live aí com vocês. E também nossa conselheira federal, Ione, também, destacando a importância da inteligência emocional aí nesse momento aí da epidemia, com certeza, né? E agradecer a participação de todos vocês, a atenção que vocês tiveram aí nesse momento aí, e espero que ter outras oportunidades para a gente estar trabalhando essas temáticas mais específicas aí, tá certo? Ok, obrigada, Júlio, muito obrigada pela disponibilidade, pelo conteúdo que nos passou e para todos que estiveram aqui assistindo com a gente. E aguardem que as próximas a gente vai divulgando nas nossas redes sociais. Muito obrigada, um bom final de tarde para todos. Até mais. Tchau. Tchau, Júlia, obrigada.